me livrou do pior que podia acontecer. Porque muitas pessoas que sofrem um acidente de moto quebram a bacia, começam a andar de torto, não tem os movimentos mais certos, né? Ou até mesmo não tem mais o direito à vida, né? E naquele dia, quando eu saí de casa, eu abaixei a cabeça na moto e eu orei a Deus e falei assim: Deus, livra-me da minha morte, guarda a minha vida, não impute em mim a ira dos meus pecados e perdoa-me de tudo que eu tenha feito de errado. E disse amém e fui trabalhar. Chegou ali na rotatória da Alfa Castelo, um carro veio por trás do caminhão, eu passei na frente do caminhão, o carro me pegou de lateral e me jogou para longe. O motorista do caminhão que eu passei, diz ele que eu voei pelo menos uns 2 metros de altura. E graças a Deus, nenhum osso foi quebrado. Diz o médico, talvez eu tenha que operar do punho, mas eu creio que Deus é maior. E eu creio que não vai... Isso daqui só foi para edificar a minha fé. Desde já eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo de número 7. Lucas 7. Lucas 7, 39. Tem como título: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: Quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele disse: Diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos, dizendo, dize, pois, qual deles amarás mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. Meus amados, uma palavra já conhecida, a pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus Cristo, a palavra de Deus nos fala que Ele veio para os pecadores. Ele veio para libertar os oprimidos. E naquele momento, chega um fariseu até o Senhor Jesus e diz: Mestre, vamos jantar comigo lá em casa? Tem uns convidados e o senhor vai para lá. E Jesus Cristo responde: Sim, eu vou. E naquele momento, corre um boato na cidade, porque os fariseus eram um dos piores povos que existiam ali. Eram as pessoas que mais julgavam. Só eles eram donos da verdade. Tanto é que fosse para julgar algum caso, eram os fariseus que julgavam, porque eles eram os juízes. Eles tinham a razão de tudo ali naquele momento. E corre um boato que Jesus Cristo iria jantar na casa do fariseu. E naquele momento, existia uma mulher, a qual, naquele dia, ela ouviu falar do Mestre. Ela ouviu falar que Jesus Cristo iria estar sentado na casa do fariseu. Uma mulher a qual, pela sociedade, ela era isolada. Uma mulher pela qual, pela sociedade, ela não tinha direito nem de vida. Porque ela já tinha como apelido a mulher pecadora. Até mesmo a Bíblia intitula ela como a mulher pecadora. Então, para ela, a família dela não existia. Era simplesmente ela. Ela isolada dentro da casa dela.
Talvez a amargura em seu peito, a tristeza em seu coração, de não poder fazer nada perante aquela situação. Mas um dia, talvez ela sentado próximo à janela, ela escutou que Jesus Cristo ia estar na cidade dela. E iria estar jantando na casa de um fariseu. Ela olha e simplesmente diz: se o meu Senhor vai jantar na casa de um fariseu, por que comigo ele não pode fazer o mesmo? E naquele momento, ela olha para si mesma. E aquela tristeza que estava em seu coração, de não ter ninguém na casa dela, de não ter a ajuda necessária na casa dela. Naquele momento, ela olha para dentro de si e aquela amargura que se encontrava no coração dela, aquela tristeza que se encontrava naquele coração, se transforma em esperança. Porque ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que o Mestre ia estar naquela região. Só que para chegar até Jesus, ela precisava romper as seguranças ali daquele lugar. Porque os fariseus tinham uma residência enorme. Como fazer para chegar até Jesus? A Bíblia nos diz que chegando à noite, Jesus Cristo se encontrava ali na casa do fariseu, assentado à mesa junto com eles. E naquele momento, Jesus Cristo começa a conversar com os fariseus ali, com Simão, e começa a pregar para ele. Jesus Cristo, dentro do seu coração, sabia que ele estava ali, não porque aquele povo queria conhecer o reino dos céus, mas Jesus Cristo sabia que aquele povo que estava sentado com ele, estava ali para julgá-lo, com as suas palavras, para julgar o que saía da boca dele. E naquele momento, Jesus Cristo, olhando para Simeão e conversando com ele, chega uma mulher em silêncio. E ela fica por detrás de Jesus Cristo. Talvez se ela chegasse alardeando, falando que ela queria ver o Mestre, talvez ela não conseguiria fazer o que ela fez. Talvez ela não conseguiria chegar simplesmente aos pés do Senhor Jesus. E naquele momento, quando Jesus Cristo conversava com aquele povo, bate uma tristeza em seu coração. E ela não consegue mais falar o que sente ao Mestre. Ela não consegue expressar mais nenhuma reação. E naquele momento, ela só tem simplesmente uma coisa: um vaso de alabastro, que dentro desse vaso de alabastro, que é um vaso muito rico, e dentro daquele vaso tinha um unguento. E aquele unguento era o perfume mais precioso ali. E ela simplesmente, como não tem mais palavra, como ela não consegue mais expressar com palavras, ela se prostra nos pés do Senhor. E ali naquele momento, naquele gesto de se prostrar, ela chora. E naquele choro, que é a serva do Senhor Jesus, começa a se prantear ali. Ela vê que as lágrimas correm perante os pés do Senhor. E no movimento que ela começa a escutar, se aquela ali é a mulher pecadora, o que ela está fazendo aqui? Aquela ali tem pecado. Se ele soubesse quem está tocando ela, mandaria ela para longe. E ela começa a ver aquilo. E aquilo começa a incomodá-la. E naquele incômodo, ela começa a secar os pés do Senhor Jesus. E naquele gesto de secar, ela queria dizer: Mestre, me perdoa por ter tocado. O povo está te julgando. Eu não tenho palavras para te defender. Mas o povo está te julgando porque eu estou te tocando. E naquele momento, ela olha e fala assim: Senhor, eu só posso te ungir. E ela unge os pés do Mestre. E naquele gesto de ungir, se exala um perfume na sala de Simão. E naquela hora, Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo simplesmente ele escuta o pensamento de Simão. Ele escuta, porque Simão ele deve ter olhado para o lado e ter pensado assim, ó: essa daí é pecadora. O que está tocando nele? Ele não faz nada. E aí ele fala para Simão: Simão, preciso eu falar contigo?
Simão era fariseu, juiz, tinha doutorado, conhecia todas as leis de Israel. De toda a Palestina ele conhecia de tudo ali. E ele sabia julgar tudo. E ele olha para o mestre e fala: diz, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Só que o que eu quero te dizer, olha para o movimento dessa mulher, ela ainda continua ajoelhada aos pés do Senhor. E Jesus Cristo ainda não olhou para ela. Jesus Cristo ainda não olhou para o choro daquela mulher. Sabe por quê, meus amados? Porque é necessário o Senhor Jesus tirar os fariseus da sua vida. Porque é necessário o Senhor Jesus tirar tudo aquilo que te impede de alcançar a sua vitória. Que te impede de alcançar aquilo que você mais almeja. É necessário o Senhor Jesus, Ele te defender perante os homens. Por isso que Jesus Cristo ainda não olhou para você. Porque Ele está te defendendo. Ele está colocando tudo para baixo. Ele está tirando todo o empecilho que te impede de te adorar. E nesta hora, que ele olha para Simão e fala: olha, não importa, eu quero falar contigo, porque não importa se você tem doutorado, se você é rico, se você é pobre, não importa qual é a sua posição na classe social, mas quando Jesus Cristo quer falar contigo, Ele vai falar. Ele vai levar você e vai falar contigo. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem a sabedoria. Ele sabe de tudo aquilo antes mesmo de você querer alguma coisa. E naquele momento Ele coloca uma história perante Simão. E fala assim: Simão, olha só. Havia 2 funcionários. E esses 2 funcionários, um devia 500, o outro 50. E o Senhor viu que eles não podiam pagar essa dívida. E ele olha para eles e fala assim: ó, tá perdoada a dívida de vocês. Simão, agora eu te pergunto, qual desses o Senhor ama mais? E aí, Simão, com todo o seu julgamento, simplesmente olha para o mestre: mestre, com certeza é aquele que deve mais. E Jesus Cristo olha para ele e fala assim: Simão, julgaste muito bem, que deve mais. Esta mulher, desde a hora, agora Jesus Cristo começa a se levantar para te defender. É nessa hora, quando todos te julgam, quando todos falam assim: ó, essa daí já não tem mais jeito, essa daí morreu para mim. É nessa hora que o Senhor se levanta pela sua causa. Ele olha e diz assim: Simão, você, quando eu cheguei aqui, bati na sua porta, você simplesmente abriu a porta para mim e disse: entra. Você não me recepcionou como deve um bom fariseu recepcionar os seus convidados. Você não me recepcionou com... Primeiro, você não chegou e lavou meus pés. Essa daí não tem cansado de chorar perante os meus pés. Você não enxugou os meus pés. Essa daí usa seus cabelos para enxugar meus pés. Você não me deu beijo, não cumprimentou com ósculos. Essa daí incansavelmente beija meus pés. Simão, você não ungiu a minha cabeça simplesmente com um azeite. Mas essa daí pegou tudo que ela tem e tem ungido os meus pés. Então, mulher, nesta hora Jesus Cristo olhou para a mulher. Então, mulher, os seus pecados estão todos perdoados. Todos perdoados. E aí ela escuta: quem é esse que perdoa os pecados? Quem é esse para perdoar os pecados? Meu Deus. E aí Jesus Cristo, para dar a vitória por completo para aquela mulher, depois de todos os comentários, porque mesmo depois que você recebe a sua bênção, mesmo depois daquilo que você almeja, você recebe, ainda muitos te julgarão. Só porque aceitou Jesus? Acha que é o santarrão? Só porque vai para a igreja? Só porque faz um culto no lar, né, irmãinha? Se acha tal? E Jesus Cristo olha de novo para aquela mulher e fala assim: a tua fé, mulher, te salvou. Vai em paz.
Quando Jesus Cristo diz, vá em paz, Ele quer dizer, eu estou contigo, não importa o que falarem de ti, não importa o que vão dizer sobre ti, eu estou contigo. E nessa noite, sabe por que Jesus Cristo está contigo? Porque naquele dia, quando Ele estendeu os braços, para um lado e para o outro, Ele disse, olha mulher, estou eu pagando tudo aquilo. Então, meus amados, não importa o tamanho do seu glória, não importa o tamanho do seu aleluia dentro da igreja. Porque muitos ainda entram dentro da igreja e olham assim, Neide, que glória foi esse, Neide? Para que esse glória? Só que, Neide, ninguém sabe o tamanho do seu pecado que Ele pagou. Ninguém sabe o que você passou para Ele ter pagado a sua dívida. E Jesus Cristo, ao estender o braço, Ele diz, eu estou pagando a sua dívida. Eu estou pagando a sua dívida. Eu estou pagando a sua dívida com o meu sangue. Porque o meu sangue tem a capacidade de te libertar. O meu sangue tem capacidade para tirar todos aqueles que te julgam e te colocam para baixo. E sou eu, Deus, que coloco você hoje para cima. Porque eu nunca vi um crente mendigar, nem a sua descendência passar fome. Neide, Deus manda te dizer assim, o Senhor é contigo. Não desista daquilo que você propôs em seu coração. Não permita que o inimigo coloque flechas e setas para você desistir da sua caminhada. O Senhor Jesus é contigo e Ele te carrega em seus braços. O Senhor Jesus diz nesta noite para você, Neide, que Ele pagou e Ele é maior do que todos aqueles que te afrontam. O Senhor Jesus te coloca de pé hoje e te renova suas forças para você seguir a caminhada. E desde já quero agradecer a oportunidade. Amém, Jesus.